Olá, galera, tudo bem? Tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho da icterícia neonatal, belezinha? Tá? Então, essa é uma matéria bem importante na neonatologia, porque nós vamos falar daquelas crianças que ficam amarelinho, né? Aí vocês sabem, né? Tem que tomar banho de luz, essas coisas. A icterícia neonatal. A icterícia é um dos sinais mais frequentes observados nos recém-nascidos, por estar presentes em maior ou menor intensidade, em até 82% do caso deles. A grande maioria dos recém-nascidos são saudáveis, a termo, desenvolvem icterícia fisiológica e é geralmente benigna. Outros apresentam sinal de doença, a icterícia patológica dos recém-nascidos é suscetível aos efeitos tóxicos da bilirrubemia, que é aquela coisa amarelada. Então, quando aquela criancinha nasce, né, bonitinha, lindinha, de repente ele fica todo amarelinho. É uma icterícia benigna, porém elas podem ser agravantes em alguns casos, né? Então, quando a criança nasce, vai para casa, o médico orienta a tomar o sol de manhã, tudo isso é para fortalecer a vitamina D, tá? E ajudar o fígado a manter a criança bonitinha. Metabolismo da bilirrubina. A bilirrubina é um produto final de degradação dos glóbulos vermelhos. Quando esses amadurecem e se decompõem, há um excesso de bilirrubina no sangue. Ocorre a icterícia ou bilirrubinemia, que caracteriza a pele coloração amarelada da pele. A toxicidade não está bem determinada e supõe que, inicialmente, se liga-se aos terminais nervosos e se sua exposição for intensa ou prolongar, a bilirrubina pode causar lesões em terminais nervosos, causando até a morte. Nos estágios iniciais, os efeitos poderão ser reversíveis, por isso a importância dos exames para acompanhar a evolução da bilirrubina e utilizar fototerapia. Então, quanto mais cedo for diagnosticada a icterícia, mais rápido a evolução. Tá, gente? Então, assim, não se pode brincar com isso, não se pode deixar por muito tempo, porque é uma situação grave, pode levar a criança à morte. Aqui a gente vai ver as complicações com a fototerapia, tá? Ó, uma criancinha do lado, um bebezinho, todo embrulhadinho. Quais são as complicações? Queimadura, desidratação excessiva pela exposição da pele a ondas de luz, degeneração da retina, reconhecimento tardio de sintomas da doença, como cianose e irritabilidade, prejuízo para a relação entre mãe e filho, genotoxicidade. A fototerapia pode alterar o material genético das células. Gente, quanto mais tardio for, mais a criança vai estar suscetível a ter algum problema, tá? Então, tem o tempo certo de deixar a luz, tem as horas certas de desligar, tudo isso é com recomendação. O porquê a gente falar que ela pode ter prejuízo com a mãe? Se a criança fica maior tempo na foto, ela não pega aquele vínculo, né? A mãe, o bebezinho juntinho. Então, por isso, hoje em dia, como vocês estão vendo na foto aqui, a mãe com os olhos protegidos, também por causa da luz, com a criança no colo. Por que isso? É para a criança sentir o cheiro da mãe, para ir criando aquele elo. E do outro lado, o outro bebezinho lindo, com a proteção ocular embaixo da foto. Quais os cuidados que temos que tomar com o aparelho da fototerapia? Observar todas as fontes estão funcionando, verificar as luzes, observar a temperatura, observar a distância da lâmpada da criança, que tem que ficar de 40 a 50 centímetros, né? E proteção do recém-nascido. Aquela proteção ocular é muito importante, porque pode queimar a retina e a criança pode ficar cego, tá? Então, assim, é deixar a criança só de fralda e com proteção ocular. A proteção ocular é essencial. Sem a proteção ocular, a criança pode ficar cega. Aqui vocês estão vendo de novo, mais duas fotos. Na primeira foto, a criança está no bercinho aberto, né, com o banho de luz em cima. E na outra foto é uma incubadora, né, que a criança está dentro, com oxigênio, tudo, tem as bombas de medicação do lado, mas a foto está em cima dela. E vocês veem que tanto o bercinho aberto, quanto a isolete, né, que é uma incubadora, as lâmpadas estão distantes da criança.
Qual a nossa assistência de enfermagem na fototerapia? Retirar toda a roupa do recém-nascido, colocar protetor ocular, fechando as pálpebras antes de colocar o protetor, para evitar escoriação, retirar durante a amamentação, fazer a limpeza e lubrificação ocular 3 vezes ao dia, para controle de infecção, posicionar o recém-nascido e mudar o decúbito de 2 em 2 horas, controlar o peso diariamente, observar o estado da hidratação e hidratar frequentemente conforme prescrição médica, se necessário faz o balanço hídrico. Verificar a temperatura a cada 4 horas, a gente ajuda a colher os exames, está solicitado. Nunca pode usar óleo, creme, emolientes, porque pode favorecer as queimaduras. E orientar os pais quanto à indicação de procedimento necessário, favorecendo a participação deles para fortalecer a ligação pais e recém-nascido. Então, qual a nossa maior assistência, gente? Colocar o protetor ocular, verificar se esse protetor está realmente na posição certa. Antes de colocar o protetor, a gente fecha os olhinhos dele com uma gaze, tá? Para não machucar. De 2 a 3 vezes por dia, conforme prescrição médica, colocar o colírio para lubrificar, para proteger de infecção. E se a criança é ativa, quase ela não para do lado. Aquelas crianças mais paradinha, que não se virar essa criança a cada 2 horas, tá bom? Como a gente vai ver a hidratação? A pele fica musgosa. Então, você vê que a criança está desidratada pelo toque da pele. Verificar a temperatura e colher exames. Jamais usar óleo, creme, nada, gente. Porque os creme e óleo que a gente passa nos pacientes ajuda a fazer a queimadura nas crianças. E aí nós vamos falar da hexasanguinotransfusão. Nome grande, né? O que é isso? É um mecanismo de troca onde o sangue é removido da criança, pela bilirrubina plasmática, é utilizado quando não consegue controlar a hiperbilirrubemia por meio de fototerapia. A extransfusão do recém-nascido é um procedimento médico pelo qual o sangue do bebê é removido e substituído por outro, de um doador compatível, para tratar condições clínicas determinadas. O recém-nascido é usado sangue O negativo, devido aos anticorpos do recém ainda não estar definidos. Então, gente, o que é uma exosanguinotransfusão? Tira o sangue da criança e coloca outro. Por quê? A taxa de bilirrubina está muito alta e está prejudicando a criança, ela já está entrando em lesão, tá? Ou em algum tipo de sofrimento, e tem que fazer esse procedimento de urgência. Por que o sangue O negativo? Porque nesse sangue que ele tira, né? Como não tem anticorpo ainda formado, o O negativo ele é universal e não vai ter prejuízo nenhum se a criança for outro RH. Os distúrbios metabólicos, né, que a gente pode ter. Temos a hipocalcemia, hipermagnesemia, hipocalcemia. Quais são? O que é hipocalcemia? Ocorre quando os níveis de cálcio estão menores que 7 mg%. Quais são seus sintomas? Tremores, choro agudo, deprimido, sem reação, cianose, vômitos, apneia e convulsão. A hipermagnesemia, quando os níveis de magnésio são maiores que 1,5. Os sintomas também são apneia, letargia, quer dizer a criança sem movimentos, tá? Sucção deficiente, ela não mama direito, tá quase comatosa mesmo. Depressão respiratória, hipotonia, que é a perda de força muscular, taquicardia. Mas, tanto esses quanto os outros distúrbios que nós vamos falar daqui a pouquinho, a gente só consegue saber definir quais são através de exames de sangue. Que ainda temos a hipoglicemia, que é nível baixo de açúcar, e hiperglicemia, que é nível alto de açúcar. Então, gente, lembrando, só conseguimos definir esses sintomas quando a criança está assim, só se definimos o que ela tem com exames de sangue. Ah, eu acho que é tal coisa. Não, a gente não acha nada. A gente faz exames, conforme diz aqui, ó. Sinais e sintomas no distúrbio metabólico. Os sinais e sintomas apresentados pelo recém-nascido tornam-se muitos difusos. O que é difuso? Semelhantes.
e são detectados somente perante exames laboratoriais. Dessa forma, os cuidados de enfermagem deverão centrar-se em observação mais cuidadosa ao recém-nascido, buscando intervir nos problemas imediatamente, apresentado e posteriormente implantado os cuidados conforme a prescrição médica. Então, a gente observa o neném ou muito irritado, ou muito choroso, ou lento demais, quase se comunica assim, o enfermeiro, né, responsável, já comunica o médico que aí vai ser colhido exames e tentar ser corrigido o mais rápido possível. O que é a síndrome da aspiração do mecônio? Ocorre tanto em útero quanto na primeira respiração. Em grandes quantidades pode haver obstrução brônquia, pneumonite, superdistensa, efizema, pneumotórax e telectasia, que é falta de ar nos pulmões. Ocorre somente em recém-nascidos a termo PIG, recém-nascidos pós-maturos, que nascem cingidos de mecônico, taquipneicos, deprimidos, necessitando frequentemente de ressuscitação. Esse quadro melhora com a intubação imediata para a remoção do mecônio. Casos graves podem apresentar sinais de lesão cerebral por anóxia, que é sem ar. Então, geralmente ocorre muito o mecônio quando a criança passou da época de nascer, como se diz, né? Demorou muito para nascer, ela começa a engolir mecônio. Isso é muito grave, porque a criança pode nascer parada, né? Quando ela nasce parada, tem que fazer a ressuscitação, já entubar imediatamente e colocar uma sonda de drenagem para drenar toda a sujeira, né, do ar. Quando ela nasce, só com, mesmo assim, com bronquite, icterilasia, que é a falta de ar, pneumotite, mesmo assim elas são entubadas para poder passar a sonda e limpar o pulmãozinho. Aqui, gente, vai o questionário dos principais exames do RN, o questionário anterior que eu já tinha mandado os slides, tá? Vocês respondem o questionário. E aqui está o questionário de icterícia neonatal. Então, vocês vão responder os dois questionários e me enviar, tá bom? Pode responder e enviar até o final de junho. Correto, galera? Porque vai ter mais uma matéria ou duas ainda. Vocês podem enviar todo junto. Obrigadão, beijos, até mais, galerinha.